Estamos de volta, né, galera? Segunda aula, conforme eu falei para vocês, né? A gente vai seguindo o conteúdo aqui. Eu estava falando na aula anterior, né? Lembrando que pode ser que mude depois com o tempo, pode ser que os vídeos não tenham link, mas a gente vai então falar agora, né? Na sequência das frações que nós estávamos conversando, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz para chamar elas, tá? Quais são os nomes, qual é a nomenclatura que a gente utiliza dentro do estudo de frações. Então, assim, ó, o que vai acontecer? O ideal é lembrar dos principais, tá, gente? Então, eu quero que vocês lembrem assim, ó, todas as frações, tá? Todos os números. Aí eu vou botar assim, ó, um A qualquer, divididos por 2, tá? Até, eu vou usar aqui, eu vou usar uma outra nomenclatura aqui, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar, não vou botar tão genérico assim, tá? Eu vou colocar o 1 como referência, tá? Então, o 1 sobre 2, o 1 sobre 3, o 1 sobre 4, deixa eu ver aqui, ó. O 1 sobre 4, o 1 sobre 5, o 1, deixei 4 espacinhos, né? O 1 sobre 6, o 1 sobre 7, tá? Opa, ficou feio aqui, né? O 1 sobre 7, então, 1 sobre 8, vou botar para cá, 1 sobre 8, 1 sobre 9, e daí depois eu falo sobre aqueles que têm o número 10. Deixa eu só ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu até botei tudo fora de ordem aqui, mas não tem problema, tá? Então, assim, ó, essas frações que tem, então, o 2 embaixo, a gente vai chamar de 1 meio, tá? Ou seja, quando tem o 2 embaixo, a gente vai chamar de meio. Se eu tiver outros números em cima, a gente vai falar 3 meios, 4 meios, 10 meios, 15 meios. Então, sempre que tiver o 2 embaixo, a gente vai falar como meio, tá? Já no 3 ali, a gente vai chamar de 1 terço. Ou seja, se eu tiver outros números ali, a gente vai chamar de 2 terços, 3 terços, 4 terços e assim por diante. Então, sempre que tiver o 3 embaixo, a gente chama de terço. Agora, quando for o 4 aqui, a gente chama de 1 quarto, tá? Mesma coisa, seguindo a mesma lógica. O 5 a gente chama de 1 quinto. O 6 a gente vai chamar de sexto. Parece daí, né? Bem aquela ideia de depois do meio e do terço, parece bem a ideia de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Quando tem 7 embaixo, a gente chama de 1 sétimo. Depois a gente chama de 1 oitavo. E depois a gente chama de 1 nono, tá? Ou seja, todos esses vão ter essa relação. Então, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo e 1 nono. Depois disso, os próximos, pessoal, a gente vai falar então sobre números que tem 10 embaixo. E aí a gente vai usar nomenclaturas ali que a gente já conhece, tá? Ou seja, olha só, eu tenho 1 sobre 10, 1 sobre 100. Eu tenho também, vou botar aqui um pouco pro lado só para não ficar em cima de mim aqui, 1 sobre 1000. Esses caras, então, a gente vai chamar assim, ó. Nós vamos chamar de 1 sobre 10, que vai ser 1 décimo. E lá na frente vai ter vídeo falando sobre os números decimais. Não te preocupa, por enquanto a gente está só fazendo a parte de introdução de frações. Depois nós vamos ter 1 centésimo. Depois nós vamos ter 1 milésimo. E assim por diante. Se a gente tiver outros números, como por exemplo o milhão ali embaixo, né? A gente vai chamar de 1 milionésimo e assim por diante, tá? Então a ideia é que a gente utilize a base 10 ali, né? Os números que tem 10, 100, 1000, né? Embaixo a gente vai dando essa nomenclatura. Agora, olha só. Quando nós tivermos outros números que não sejam 10, 100 e 1000 ali, aí a gente vai usar o avos, tá? Para chamar esses caras. Então, eu vou botar alguns exemplos aqui. Por exemplo, 2
sobre 15. 3 sobre 40. Até pode ser maior assim, tá? Tipo, 18 sobre 12. Aí a gente fala assim, vou botar até outro exemplo aqui, né? 14,35. Então a gente chama assim, ó. O primeiro caso a gente vai chamar de 2/15, tá? Então a gente fala assim, ó. 2, o número de cima, e o de baixo a gente fala 15, que é o número avos, tá? Já no segundo exemplo aqui, vou pegar o do lado ali, né? O do lado aqui, do lado pra cá, né? Pra direita ali de vocês. A gente fala assim, ó. 18. Opa, eu ia botar o 12 de novo. 18, 12 avos. Já no terceiro exemplo ali, a gente fala assim, ó. 3, 40, 3, 40 avos, tá? E ainda o último aqui, a gente vai falar então, né? 14, 35 avos. Acho que até o 14 ali, né? A gente pode escrever como 14 com CA, né? Então, assim, a ideia é que a gente pode chamar os números, a gente só vai precisar falar tantos avos ali no final, tá? Então, olha só, agora já ficou mais fácil, você já tem a ideia, ó. Vou botar aqui alguns números aleatórios. Ó, como é que eu vou falar cada um deles? Como é que eu vou falar cada uma das frações aqui? A primeira lá, essa daqui, ó. Como é que eu falo, como é que eu faço a leitura dessa fração? Eu falo assim, ó, 6/8, tá? Seguindo aquela regra que a gente utilizou. Essa segunda fração aqui, ó, de baixo, eu falo 7/3, tá? Porque esses caras aqui, assim como o nosso 18/6, eles não vão ter, então, os avos ali para falar, porque eles estão ali entre o 1 e o 10, né? O que a gente estava utilizando anteriormente. Já esse carinha aqui, ó, a gente vai falar então 9/20. Tudo isso pensando, né? Pensando na nossa questão da fração ali, só pensando no tipo de classificação. Então, dessa forma, a gente consegue então fazer a leitura das frações, a gente sabe como chamar essas frações e a gente então tem o nosso raciocínio. Agora eu quero que vocês entendam o que é uma fração de fato. Pessoal, olha só, a gente vai separar aqui, né, e vai começar a falar um pouquinho agora sobre isso, mas a gente vai concluir melhor na segunda aula, na próxima aula, na verdade, né, que seria a terceira, mas enfim, nem sei se já é a terceira aqui na nossa playlist. A gente vai complementando, vai botando aulas com exemplos, a gente vai melhorando essa playlist, vai deixar ela top para vocês. Olha só, aqui a gente está utilizando então o conceito, né, das frações de repartir, de dividir. Mas é importante lembrar que a divisão a gente faz em partes iguais, tá, pessoal? Então o que acontece? É como se eu tivesse então, tá, uma barra de chocolate aqui, tá? E eu vou repartir esses pedaços, tá? Eu vou repartir esses pedaços. Eu vou cortar essa barra aqui de chocolate em 9 pedaços, assim, ó. O que é importante de entender no estudo das frações? Que esses pedaços que eu vou repartir são pedaços iguais, tá? Por mais que o meu desenho não esteja tão bom assim, os pedaços que eu cortei, eles são iguais. A gente vai representar sempre, então, a fração usando... Opa, botei cores aqui. Usando na parte de baixo, ou seja, na parte do denominador, aquela partezinha que fica embaixo da fração, a gente vai usar com o total de pedaços que tem, tá? Então, aqui embaixo eu vou usar com os 9 pedaços que eu tenho. Se eu disser para vocês que eu comi então, né? Eu comi aqui, ó, 4 pedaços. Vou pintar eles aqui, tá? Eu comi esses 4 pedaços
da minha barra de chocolate. Galera, o que eu estou dizendo para vocês? Eu posso representar a fração de diversas formas. Depende, então, do que eu quero para ela. Mas embaixo o denominador vai ser 9. Em cima vai depender do que tu quer no teu problema. Por que eu estou dizendo isso, tá? Olha só. A fração que representa o número de pedaços, que eu comi. Essa fração aqui, pessoal, ela vai ser o 4, que foi o que eu pintei ali, dividido por 9. Então depende do que eu estou perguntando, sabe por quê? Porque se eu fizer uma fração que represente o número de pedaços, que sobraram, tá? Uma fração que representa o número de pedaços que sobraram. Nós vamos ter, então, uma fração com 5 sobre 9. E aí vai depender do contexto que tu está analisando. Então, o que importa é lembrar que o número de pedaços iguais que nós temos vai vir sempre para a região de baixo, tá? Essa região a gente vai... essa região aqui a gente vai, então, usar para o total, tá? Que vai ser onde fica o denominador. Certo? Então, espero que tu entenda que a partir de agora a gente vai começar a relacionar com pedaços iguais e a gente vai ver o que precisa. Na porcentagem, por exemplo, lá na frente são 100 pedaços iguais também. Mas a gente chega lá, tá? Vamos primeiro falar aqui com bastante calma nesse vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, né, desse conteúdo, bem rapidinho, bem de boas aqui para vocês, dá um likezinho, né? Se inscreve no canal, isso nos ajuda muito. Comenta se gostou, vai com certeza nos dar muita motivação para seguir fazendo essa playlist, tá bom? No mais, um beijo para vocês, até o próximo vídeo.